falando sobre crescimento genuíno ou um genuíno crescimento. E no período da manhã não foi suficiente para que nós esgotássemos aquilo que tínhamos preparado, então nós deixamos para concluir agora à noite. Eu quero convidar os irmãos, não precisa ficar em pé, porque os irmãos acabaram de ficar em pé para orar, mas para observar a leitura da palavra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. 2 Pedro 3, 17 e 18. Vós, portanto, amados, visto que sabeis destas coisas de antemão, cuidai para que não vos deixeis levar pelo erro dos perversos e acabeis caindo de vossa própria firmeza. Porém, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Amém. Deus os abençoe através da sua palavra. Amém? Muito bem, irmãos. Hoje, pela manhã, nós iniciamos e falamos o motivo pelo qual Pedro escreve esta segunda carta. Seu público-alvo eram os crentes que, por conta da perseguição, estavam espalhados por muitos lugares. E esses crentes que estavam espalhados, eles precisavam de instruções, eles precisavam de orientação para que pudessem se manter firmes aos ensinos da palavra de Deus. Então Pedro é usado por Deus para esta função. Esta palavra ficou registrada como palavra de Deus, está contida no cânon bíblico e chegou até os nossos dias. Lembrando das palavras de Paulo para Timóteo, que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa, para a correção, para o ensino, para a exortação. Então, o que está acontecendo agora? Exatamente aquilo que o Senhor disse, que a sua palavra poderia passar o céu e a terra, mas a sua palavra não passaria, ela permaneceria, com esse propósito também de nos alcançar, com o propósito de nos abençoar, com o propósito de nos aconselhar e nos ensinar a fazer aquilo que é a vontade do nosso Deus. Então, qual é o perigo que Pedro está enxergando para aqueles irmãos que estavam dispersos? Pedro sabia que eles tinham conhecimento, e a propósito ele aconselha a crescer no conhecimento. Pedro sabia que eles também já haviam aprendido da graça, porém o que Pedro está alertando, e que este é um alerta que nós também passamos para os irmãos, é que um crente, ele não pode perder a sua salvação, mas um crente ele pode decair ou cair da sua firmeza. Então ele pode ter muito conhecimento bíblico, mas mesmo assim, se levado pelos falsos mestres, se levado por aqueles que vivem sem lei, por aqueles que vivem sem temor do Senhor, os perversos, é possível ser levados, arrastados por eles e passar a viver uma vida como eles estão vivendo. Então, irmãos, a Bíblia diz: aquele que está em pé, tome cuidado para não cair, porque é possível cair da nossa firmeza. Então falamos sobre crescer no conhecimento, crescer na graça, e é importante lembrar, como eu falei de manhã para os irmãos, que muitas vezes nós somos muito mais crescidos no conhecimento do que na verdade na prática. Talvez nós sabemos muito mais da palavra de Deus do que praticamos. E até criamos, e hoje farei isso novamente, situações de vida prática,
para os irmãos entenderem o que é praticar a palavra de Deus. Porque a exortação do Tiago para nós foi qual? Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Em outros termos, ser apenas ouvinte da palavra não tem muito sentido, não tem muito efeito. Exemplo, Tiago compara, quando nós contemplamos a nossa imagem no espelho, é uma contemplação rápida, porque logo que nós saímos da frente do espelho, nós já esquecemos da imagem que nós acabamos de ver. Então ele compara assim, aquele homem, aquele crente, aquela mulher crente, que conhece a palavra de Deus, mas que não pratica. Então, irmãos, é muito importante que nós estejamos a cada dia, a cada momento, colocando em prática aquilo que nós sabemos da palavra de Deus. E eu também falei para os irmãos de manhã que há muitas situações nas nossas vidas que nós não sabemos o que é praticar a palavra de Deus. Há muitas situações nas nossas vidas que nós nunca passamos e talvez nunca iremos passar, e no entanto, então, não saberemos como praticar a palavra de Deus nesta situação. Mas seja qual for a situação em que nós estivermos vivendo, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Olha como Deus nos surpreendeu este ano. Olha como a igreja ela foi pega de surpresa. Não apenas a igreja, o mundo todo. Mas nós estamos vivendo hoje um tempo que nós não imaginávamos. Nós estamos vivendo um tempo hoje em que os crentes estão tendo dificuldade de viver a vida cristã. E esta é a hora, este deveria ser o momento, onde nós, com todo o conhecimento que temos da palavra de Deus, deveríamos então saber nos impor diante de todas estas coisas que estão acontecendo. Então eu volto a repetir, sabemos muito mais da palavra de Deus do que praticamos. Isto é um problema que nós precisamos equalizar, é um problema que nós precisamos resolver. Uma coisa é você crescer no conhecimento da Bíblia, outra coisa é você crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer no conhecimento da Bíblia, qualquer pessoa pode crescer. Qualquer pessoa pode estudar, pode ler, pode pesquisar, pode aprender. Mas crescer no Senhor Jesus depende de termos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Crescer no Senhor Jesus depende de uma comunhão íntima com Ele. E é muito importante que nós, como crentes, possamos crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, uma referência muito interessante. Quando Pedro abordou Jesus naquela ocasião, quando ele fala da necessidade de ir a Jerusalém ser morto, Pedro disse para Jesus que ele não precisa fazer aquilo. Naquele momento fica claro que Pedro não tinha um conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro estava num processo de conhecer Jesus pessoalmente. E talvez Jesus tenha que dizer assim: olha, Pedro, embora ele tenha dito isso em outra ocasião, há tanto tempo que eu estou com vocês, e vocês ainda não me conhecem, isso ele disse para Filipe. Então, irmãos, às vezes nós somos crentes velhos, e ainda não temos um conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é preciso, e Paulo e Pedro estão falando para eles da necessidade desse crescimento. Então, quanto mais nós conhecermos a Cristo por meio da palavra, mais nós crescemos na graça. Quanto mais nós crescermos na graça, mais será a nossa compreensão da palavra de Deus. Então, são crescimentos que precisam estar harmonizados, sincronizados. Eu falei de manhã como se dá o crescimento de uma criança. O crescimento de uma criança se dá de forma integral. Imagina se a criança crescesse só a cabeça, se ela crescesse só o braço ou só a perna. Ela cresce de forma integral, de forma proporcional, todos os seus órgãos e membros crescem. Devemos crescer assim também espiritualmente.
Não podemos crescer apenas no conhecimento, irmãos. A gente fica olhando, tem pessoas que prezam muito conhecimento, o conhecimento é de suma importância. Mas o conhecimento sem a graça é realmente uma arma terrível. A pessoa se torna apenas um discutidor, se torna apenas um sábio que quer debater, que quer discutir. Então, esse conhecimento, ele não tem muito efeito nas nossas vidas. Nós precisamos ter um conhecimento da palavra e também precisamos ter uma maturidade na graça, um crescimento na graça. A graça é que vai dar esta dosagem para que possamos aplicar. Exemplo, é fácil perdoar alguém. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos fere, é fácil perdoar? Não é fácil. Mas o que a Bíblia nos ensina? Esse é o crescer no conhecimento. A Bíblia fala que nós temos que perdoar a quem nos ofende, se preciso for 490 vezes no dia. Então, esse é o conhecimento teórico da palavra. Temos esse conhecimento. Mas e na prática? Nós temos perdoado alguém 490 vezes no dia? Temos dificuldade de perdoar uma única vez. Então, é esse equilíbrio que eu estou falando para os irmãos que precisa acontecer. Que nós não podemos crescer só no conhecimento. Então, nós não precisamos, não temos que estar na igreja apenas querendo aprender a palavra de Deus, Mas nós precisamos também estar na igreja para querer colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. No dia a dia. Bom, isso aqui eu já sei, então eu preciso praticar para ver se funciona. Eu preciso praticar para ver quais são os resultados da prática desse conhecimento. Por exemplo, o que o homem precisa saber sobre Jesus Cristo, irmãos? Que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar os pecadores. Isso é verdade? É. Isso é um conhecimento bom? É. É suficiente para salvar? Não. Então, não adianta nada ter esse conhecimento se não experimentar na prática o efeito da morte de Jesus na cruz. Então, aprenda isso. Você nunca vai saber qual o efeito prático de perdoar se você não perdoar. Você vai precisar perdoar para que esta palavra ela tenha sentido verdadeiro na sua vida. Você vai precisar aprender a pedir perdão sincero para que esta palavra ela realmente tenha sentido na sua vida. Você precisa arrepender dos seus pecados plenamente, totalmente, para você entender qual o efeito desse conhecimento na sua vida prática. Não pode ser uma coisa desligada da outra. Essas duas coisas elas precisam estar ligadas para que você possa entender e desfrutar o efeito desse ensinamento da palavra de Deus. Então, o cristão ele tem que ser separado do mundo, separado, como cantamos no hino 176, e ele precisa estar sempre se guardando, a fim de não se desviar da sua firmeza em Cristo. Devemos estar sempre crescendo na graça e no conhecimento, e isso requer diligência, requer disciplina, isso requer prioridades corretas. Às vezes, nas nossas visitas aos irmãos, nos nossos aconselhamentos, a gente sempre fala isso, né? Alguém mata o seu filho. É fácil perdoar o assassino que matou o seu filho? É claro que não. Quando o filho não é seu, você até dá esse conselho para os outros. Mas e quando o filho é seu? Como você vai viver na prática isso? As pessoas costumam dizer que pimenta no olho dos outros é refresco. Mas, irmãos, quando nós sabemos que o que vamos fazer ou o que estamos fazendo é colocando em prática o que a palavra de Deus ensina, por mais difícil que seja, os irmãos podem ter certeza que vão colher os frutos abençoados por Deus.
podem ter a absoluta certeza que quando você está fazendo o que é certo, é o que a Bíblia está ensinando, por mais difícil que seja, você vai colher os frutos desse comportamento, dessa obediência à palavra de Deus. Quando Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho, irmãos, ele poderia ter discutido com Deus, ele poderia falar: Deus, não está certo, o Senhor me prometeu ser pai de numerosas nações, eu só tenho esse filho, e eu não vou poder ter outro, porque com 100 anos já foi um grande milagre. Se eu matar esse filho, como que a minha prole, como que a minha vai ter descendência? Ele poderia ter discutido tudo com Deus, mas como foi Deus que estava mandando ele fazer, ele não parou para discutir, ele engoliu o choro, foi lá e fez exatamente como o Senhor havia mandado. Então, quando nós obedecemos, nós seremos recompensados por obedecer a palavra de Deus, irmãos, porque Deus vela pelo cumprimento da sua palavra, e todas as suas promessas são fiéis e verdadeiras, e tudo aquilo que Deus tem prometido, Ele vai cumprir em nossas vidas. Então, nós não conseguimos crescer da noite para o dia, conseguimos? Sabe quando a gente é adolescente, a gente assiste um filme de artes marciais, né, Roberto? Quando a gente era adolescente, quem assistiu o filme de Bruce Lee? Lembra, Fabinho? Quando a gente acabava de assistir o filme, qual era a vontade que a gente tinha, Fabinho? A gente tinha uma vontade de aprender a lutar, ou se eu pudesse lutar. E a gente queria aprender a lutar assim, rapidão. Às vezes a gente olha alguém tocando, se eu não estiver enganado, parece que em um conservatório, para que uma pessoa aprenda tudo sobre violão, ele precisa estudar 25 anos. Depois vocês olham se isso aí procede. 25 anos. Mas a gente olha e parece que é tão fácil, nós queremos aprender em uma semana. Não dá para aprender na semana. Sabe quando você está gordinho e precisa fazer um regime para emagrecer? Mas você quer emagrecer numa semana. Você quer resultados muito rápidos. E às vezes os crentes ouvem uma mensagem e ficam motivados e querem obter resultados muito rápidos. Esses resultados rápidos não acontecem. É uma vida. É a disciplina de uma vida. É cada dia tomando uma decisão. É cada dia aprendendo um pouco. É cada dia praticando um pouco, até que se adquira. A palavra de Deus diz assim, lá no Salmo, não vou recordar agora, Salmo, qual é o Salmo que a gente lê aqui, do aniversário? 90:12? É, 90:12. É 90:12 mesmo? Isso. E lá o salmista fala o quê? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração, sabe o que o salmista está dizendo? Deus, me ensina a cada dia a praticar a Tua palavra de uma forma correta, de forma que eu consiga alcançar um coração amadurecido, sábio. Porque o que acontece é que cada dia nós tomamos decisões erradas. Então nós precisamos crescer nesse conhecimento, nessa prática da palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1, a Bíblia fala assim: importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, seja qual for a situação que vivermos, nós temos que nos apegar com mais diligência ao que nós temos aprendido da palavra de Deus, para que nós não venhamos nos desviar delas, como fazem os falsos mestres, né? Então, da mesma forma como o nosso corpo humano, ele cresce de uma forma homogênea, ele cresce de uma forma integral, ele cresce de uma forma proporcional, nós também precisamos crescer assim espiritualmente. E eu digo, há muitos crentes com a cabeça desse tamanho, uma cabeça gigantesca, cheia de conhecimento, mas o corpo é raquítico, é pequenininho, em termos de prática da palavra de Deus. Então, o saber ensoberbece, o amor
edifica. É isso que nós precisamos aprender e colocar em prática. Então, é importante ter conhecimento? Claro que é importante. É importante praticar a palavra de Deus? Claro que é importante. E estas duas coisas, elas estão ligadas. E elas não podem ser desligadas uma da outra. Então, irmãos, deve-se crescer na graça e no conhecimento. Deve-se manter o equilíbrio entre adoração e serviço. Deve existir um equilíbrio entre a fé e as obras, porque senão o que acontece? Vira fanatismo, senão vira apenas ativismo. Sabe aquele crente que é só atividade, só atividade, só atividade? Vimos hoje pela manhã que nós um dia compareceremos perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que as nossas motivações sejam julgadas por Ele. Ele não vai julgar o que fazemos, Ele não vai nos julgar por conta dos nossos pecados, mas Ele vai julgar a motivação que nos leva a fazer as coisas. Por isso é importante ter o conhecimento e a cada dia aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. E nós aprendemos, irmãos, que é o Espírito Santo que vai nos dar o poder e a capacidade para manter este equilíbrio. Nós não aprendemos que é Ele que opera em nós o quê? O querer e o efetuar. Deus está operando em nós, Deus está operando através de nós. O próprio apóstolo Pedro, por exemplo, antes de ser cheio do Espírito Santo, como que era Pedro? Pedro, ele era impulsivo. Pedro tomava as decisões mais doidas. Ao mesmo tempo que ele falava para Jesus que se fosse preciso ele morreria com Cristo, dali a pouco ele estava negando Jesus. Do mesmo tempo que ele falava que Jesus não podia lavar o pé dele, ele falava que queria que lavasse o corpo todo. Mas Pedro, ele era muito inconstante. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, depois que houve um crescimento proporcional, equilibrado, Pedro então, de forma equilibrada, começou a evitar os extremos impulsivos na sua vida. Nós não aprendemos, e isso não é nem através da palavra de Deus, isso é psicologia, isso é sociologia, sei lá o que é isso, mas nós aprendemos que nunca devemos tomar decisões quando estamos nervosos, quando estamos abalados, e os irmãos sabem disso. Por quê? Porque não tomaremos as decisões certas. Nós precisamos estar tranquilos, nós precisamos estar calmos, nós precisamos estar equilibrados para tomar as decisões. Por quê? O que acontece quando nós falamos alguma coisa quando estamos nervosos? 99% nós vamos nos arrepender depois de ter falado o que falamos. Jamais falaríamos, estando calmos, aquilo que falamos quando nós estamos nervosos. Jamais faríamos uma coisa estando tranquilo e calmo do que quando estamos agitados. Então é por isso que deve existir um equilíbrio na nossa vida espiritual. Há muitos crentes que vivem apenas de emoção. Há muitos crentes que vivem apenas de repentes, mas nunca conseguem se firmar, nunca conseguem dar 3 passos na sequência, dão apenas um passo. Alguns dão um passo para frente, 2 para trás. Falta esta firmeza, falta esta regularidade, e esta firmeza e esta regularidade vem através de um crescimento equilibrado, crescimento na palavra, crescimento no Senhor Jesus, crescimento na graça de Deus. E quando nós estivermos crescidos, a Bíblia fala que não seremos levados por nenhum vento de doutrina. Não será qualquer coisa, nem qualquer situação que vai ter o comando, o domínio das nossas vidas, mas será o Espírito Santo que estará conduzindo e dirigindo as nossas vidas. Detalhe: enquanto nós nos encontramos estagnados, parados, de braços cruzados, sem praticar a palavra de Deus, os falsos mestres estão cada dia crescendo, se desenvolvendo
mais e mais. Então nós precisamos nos guardar, nós precisamos crescer para glorificar o nome do nosso Deus, aproveitando todas as oportunidades que surgirem para ganhar almas para Cristo, para edificar os nossos irmãos, para estar envolvidos nesse trabalho cristão. O nosso desejo é que nós possamos ser diligentes, desse crescimento. Indo para a parte final, para concluir, precisamos crescer no conhecimento, crescer na graça e crescer no Senhor Jesus Cristo. Não ser apenas um ouvinte, mas ser praticante. O que seria, irmãos, em termos práticos, praticantes da palavra de Deus? Vou citar só uma situação. Você lembra quando Paulo estava escrevendo aos Tessalonicenses? Qual era o sentimento? Como que os Tessalonicenses estavam se comportando diante dos irmãos que estavam morrendo? Eles estavam tristes e sem esperança. Paulo falou: mas por que vocês estão tristes? E por que vocês estão sem esperança? Então Paulo falou: olha, eles são crentes, eles morreram e eles foram estar com Cristo. Nós estamos vivos. Se Jesus voltar, nós seremos transformados, seremos arrebatados, eles serão ressuscitados, nos uniremos a eles e estaremos com Cristo. Por que ficar triste? Então, na prática, Paulo estava dizendo para eles: vocês precisam ter o conhecimento e precisam confortar o coração de vocês com a palavra. Por exemplo, o que é que Jesus disse sobre o dia de amanhã? Não fiqueis o quê? Ansiosos em relação ao dia de amanhã. Por quê? Ele diz: basta cada dia o seu mal, amanhã a Deus pertence. Ou seja, se a palavra de Deus está dizendo para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, então é para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã o Senhor vai cuidar dele. Isso é colocar a palavra de Deus em prática. Você nem está fazendo nada, mas você está consolando o seu coração. Em muitos momentos Paulo falava assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E como é bom poder nos consolar com a palavra, porque a palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. Por exemplo, irmãos, você sabe que Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores? Sabe, não sabe? Quantos amigos seus sabem disso, porque você já falou para eles também? Mas o que é desfrutar na prática esta verdade? É aceitar a Cristo como Salvador. É tê-lo como nosso único e suficiente Salvador. É renunciar a este mundo para poder seguir a Cristo. Isso é colocar em prática a palavra de Deus. Então, irmãos, nós vimos pela manhã que nós vamos aprender no sofrimento. Nós vamos esgotar os nossos recursos, a graça de Deus entra em ação. E depois nós glorificamos a Deus. Porque Deus, Ele nunca nos abandona, mas Ele quer nos ensinar. A nossa fé é provada como o ouro é provado no fogo. Termino minha mensagem lembrando Hebreus 4:12. Que a palavra de Deus, primeiramente, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é apta. A palavra de Deus, ela discerne os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai te libertar da ansiedade, a verdade vai te libertar do rancor, a verdade vai te libertar da fraqueza, a verdade vai te libertar do pecado, a verdade vai te libertar de decisões erradas. Olha como que a palavra de Deus é maravilhosa. Então, meus irmãos, precisamos ter um crescimento diligente,
Precisamos ter um crescimento equilibrado. E eu quero aqui fazer um desafio para você. Pegue tudo que você conhece da palavra de Deus, todas as convicções que você tem na palavra de Deus, vasculhe a sua vida prática e encontre todos os lugares aonde está faltando você aplicar a palavra de Deus na sua vida. Às vezes vivemos sabendo o que é certo, mas não praticamos na nossa vida prática. E certamente quando nós fazemos assim, nós não somos felizes, nós não somos completos, nós não somos realizados. Porque só seremos completos e realizados, só estaremos de fato felizes pra caramba, quando nós conseguirmos, em todos os momentos das nossas vidas, em todas as situações das nossas vidas, nós conseguirmos aplicar a palavra de Deus. Estou com medo. O que a Bíblia fala sobre o medo? Estou ansioso. O que a Bíblia fala sobre a ansiedade? Estou sem esperança. O que a Bíblia fala sobre esperança? Estou fraco. O que a Bíblia fala sobre fraqueza? Estou em pecado. O que a Bíblia fala sobre pecado? E aí, vasculhe a sua vida. Pega todas as áreas que você está sofrendo, que você está desobedecendo a Deus, e aplica a palavra de Deus. Da mesma forma como você aplica um remédio para curar uma doença. Da mesma forma que você aplica um produto para se obter um resultado. A palavra de Deus é viva e eficaz. Deus te abençoe através da palavra.